Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo que nós podemos te louvar, nós podemos te agradecer, esse tempo que nós temos com os nossos irmãos, e esse tempo, Pai, que nós podemos estar aqui diante da Tua presença, para podermos abrir a Tua palavra e o Senhor poder falar aos nossos corações. Que o nome do Senhor Jesus, que a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração possam estar abertos e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, para que possamos sair daqui reanimados, Pai, no Teu Espírito. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. No nome de Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Hoje nós completamos 11 anos de existência da Igreja Batista do Sétimo Dia aqui em Campinas. É um tempo assim, a gente pensa assim, são 11 anos, né, queridos? Que se passaram 11 anos do Senhor estar conosco. Nós somos muito gratos ao Senhor por esses 11 anos que Ele nos concedeu. Nós podemos festejar porque a gente pode olhar para trás e agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por cada um de nós e pela igreja como um todo. E a gente pode pensar assim, hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria, hoje é um tempo que nós estamos felizes. E será que na palavra do Senhor houve momentos em que eles estavam em festa e estavam felizes? Será que teve momentos assim também? Quando a gente olha na palavra do Senhor, eles tiveram muitos momentos de lutas, muitos momentos de dificuldades, mas eles também tiveram muitos momentos em que eles puderam festejar e tiveram momentos em que a alegria do Senhor é que fez com que as coisas dessem certo. Muitas dessas situações aconteceram. E dentre várias, aí eu fiquei pensando assim, qual dessas situações que a gente poderia trazer para o dia de hoje, né? Mas teve uma em específico que foi muito interessante e eu queria então convidar os queridos a abrir a palavra comigo, lá em João, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto os queridos estão abrindo a palavra do Senhor nesse texto, quero contextualizar os irmãos o que está acontecendo aqui. Jesus, nesse texto, ele ainda não havia começado o ministério dele. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo como um bebezinho, ele teve a sua infância, ele teve a sua adolescência, ele teve a sua juventude e ele começou o seu ministério quando ele já era adulto. Mas teve um tempo muito grande entre ele nascer e ele começar o seu ministério. O que Jesus fez nesse período? Bom, algumas coisas a gente consegue saber. Lembra aquela vez que esqueceram Jesus no templo? Eles estavam voltando para casa e esqueceram Jesus. E aí eles, a gente esqueceu, vamos buscar ele. E foram lá e pegaram ele novamente e tal. Então, poucas são as passagens da Bíblia que conta antes do ministério de Jesus efetivamente começar. Esse aqui é um deles, em que o ministério de Jesus ainda não havia começado. Muito bem, uma vez que a gente então contextualizou como que está a situação de Jesus nessa situação, vamos ler o texto, em que diz assim, a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então vamos parar por aqui um pouquinho. Então eles estão numa festa, teve o casamento e tal, e os irmãos sabem que os casamentos, as festas judaicas, não é igual a nossa, que dura 2 ou 3 horas e depois todo mundo vai embora. As festas deles duram dias. Então as pessoas ficam dias fazendo churrasco, comendo, conversando. Deve ser bacana, né? Fazer uma festa dessa. Você imagina os aniversários de 11 anos da igreja, ficar 3 dias comemorando. Mas a gente pensa assim, era o costume deles. E o costume deles era fazer festas por dias.
Tem festas que duram 7 dias em Israel, e a gente fica pensando assim, imagina o tanto de comida e o tanto de bebida que tem que ter numa festa para durar uns 2, 3 ou 7 dias, não é verdade? Pois é, Jesus estava numa dessas festas, nós não sabemos quantos dias eram, mas eram vários. De repente, a mãe de Jesus olhou e falou assim, tá acabando o vinho, eu vou conversar com Jesus. E aí ela chega para ele e fala assim, tá acabando o vinho do pessoal, e aí, o que você vai fazer? E ele falou assim, eu não comecei ainda o meu ministério vai começar depois, eu não sei o que eles vão fazer, tá? Né? Não sei, porque Jesus não havia começado o ministério dele ainda. Os irmãos sabem que Jesus, num determinado momento, ele se encontra com João Batista, ele é batizado por João Batista, e aí então ele vai para o deserto, e depois aí começa o ministério de Jesus. E isso é depois dessa ocasião que está acontecendo aqui. Mas aí a mãe de Jesus fala assim, acabou o vinho. Então, aí olha só, verso 5. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. 100 litros, é bastante, né? E tinham 6 potes. Então, os 6 potes, cada um tinha 100 litros, já viu a quantidade que tinha ali, né? E Jesus lhes disse, encham a água nesses potes. E eles encheram totalmente. Então disse, agora tirem um pouco e leve para o responsável da festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde havia vindo. Por mais que os serventes lhe haviam tirado água soubesse, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Essa estratégia deles é bem interessante, né? Porque pensa só, nas festas, lembra? As festas demoram dias. Eles servem o melhor vinho primeiro. Aí o pessoal já está meio, né? Depois que o pessoal já bebeu bastante, eles já estão meio assim, aí serve o vinho mais ou menos e o pessoal continua bebendo. E eles nem percebem que o vinho já não é mais o mesmo. Esse era o costume, tanto é que o verso 10 diz, todos costumam fazer isso. E ele diz assim, mas no caso aqui, o vinho bom ficou por último, que foi o vinho que Jesus transformou da água em vinho. Verso 11, assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É interessante que nesse texto, Jesus ele transforma água em vinho. E por que Jesus transforma água em vinho? E por que isso foi tão importante para eles nessa situação? Não acabou a carne, não acabou o pão, não acabou os petiscos, não acabou isso. O que acabou foi o vinho. E aí você fica pensando assim, por que será que isso era tão importante? Por que isso ficou relatado aqui? Por que não poderia ser uma outra situação? Você vê que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Aqui não tem isso, não é? E Jesus fez isso 2 vezes, a multiplicação dos pães. Você vê que isso também era muito importante, mas aqui nessa situação é o vinho. E a gente pensa assim, por quê? Então, é que o vinho, nas festas deles, simbolizava a alegria. Então, as pessoas estavam felizes, e por eles estarem felizes, eles estavam comemorando esse casamento que estava acontecendo. E quando o vinho acaba a alegria deles nesse contexto. E aí quando a mulher percebe que o vinho está acabando, ela fala assim, a alegria deste lugar vai começar a acabar também. E aí ela corre para Jesus e fala assim, e aí, o que a gente vai fazer? Porque a festa ainda vai durar muito tempo. Como é que vai ser a alegria desse pessoal sem o vinho? Como é que vai ser isso? Acabou isso. E é interessante que para eles a alegria naquele contexto era muito importante. E para nós a alegria também é muito importante. E as pessoas buscam alegria de várias formas. As pessoas buscam alegrias em vários lugares.
As pessoas postam fotos nas redes sociais para mostrar que estão felizes. E as pessoas olham e falam assim, olha que família feliz, né? E às vezes não é nada daquilo. Mas eles postam isso para que as pessoas possam falar assim, aquela família encontrou a alegria. Aquela família encontrou a felicidade. Quando eu crescer, quero ser igual àquelas pessoas porque eles são felizes. E as pessoas postam isso. E as pessoas buscam isso. E elas buscam isso de muitas formas. E às vezes elas pagam caro para que elas possam ter essa alegria. Mas às vezes essa alegria, ou muitas das vezes, essa alegria é momentânea. Muitas das vezes essa alegria ela é passageira. Muitas das vezes acontece isso. Mas o que foi mais impressionante é que naquela festa, quando o vinho começa a acabar, eles fizeram algo que foi impressionante. Eles convidaram, quem estava ali, quem eles convidaram para participar, era simplesmente o dono da alegria. Era simplesmente o criador da alegria. Ele estava ali. Então não era o vinho que iria trazer alegria para aquela festa, porque o criador e o dono da alegria estava naquele lugar. E eles convidaram Jesus para estar ali. Então eles tiveram, se a gente pode dizer assim, né? Cristão não fala isso, mas os não cristãos falam assim, olha que sorte, né? Eles tiveram sorte de que Jesus estava na festa, mas nós sabemos que Deus, Ele faz todas as coisas e nós simplesmente somos guiados por Ele em todas as situações. Mas o Criador da alegria estava lá. E essas pessoas no nosso dia, elas buscam a alegria, mas será que elas vão até o Criador da alegria? Será que elas vão até a fonte da alegria verdadeira? Ou será que elas estão buscando alegrias alternativas no decorrer da sua vida? Bom, com esse texto nós vamos tirar alguns pontos para que a gente possa trazer para a nossa vida. E também depois nós vamos ver como isso foi relacionado com a nossa igreja durante esses 11 anos. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, qual foi? Eles convidaram Jesus para o evento. Tinha muita gente lá. Quantas pessoas estavam? Não fazemos a mínima ideia. Mas nós sabemos que Jesus estava lá. Tanto é que se você olhar o verso 1, diz assim, do texto que a gente leu. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Verso 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, Jesus foi convidado para fazer parte daquela festa. E na nossa vida, nós precisamos precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Por Jesus ter sido convidado para aquela festa, a alegria permaneceu naquela festa. E quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, Ele começa a fazer uma transformação em cada um de nós. E isso não é passageiro, isso não é algo que você tem uma alegria hoje e amanhã acaba e depois volta de novo, é uma alegria permanente. E você sabe que nos nossos dias as pessoas buscam essa alegria, elas buscam e elas não encontram. E elas não encontram porque estão buscando no lugar errado. Uma vez, Jesus conversando, ele disse esse texto: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. É isso que o ladrão vem fazer. É isso que o inimigo vem fazer. E o que a gente vê nos nossos dias? Nós vemos destruição, nós vemos roubos, nós vemos corrupção, vemos subornos, vemos muitas matanças, muitas guerras, nós vemos todas essas coisas e a gente fala assim, onde é que está Deus nisso tudo? Não é? Como é que podemos ter alegria mediante uma situação assim? Como é que nós podemos ter alegria num mundo tão difícil como nós estamos vivendo hoje? Mas Jesus disse que o ladrão vem para fazer isso mesmo. E é isso que nós vemos nos nossos dias. E às vezes, e no meio dessa situação, as pessoas buscam a alegria. E elas não encontram. E quando encontram, é só por algumas horas. É só por alguns dias.
e depois as coisas voltam tudo do jeito que era antes. Mas o texto não para por aí. Tem uns 3 pontinhos. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem trazer uma esperança. Mas eu vim para que tenham vida. Só Jesus tem a vida que nós buscamos tanto. Só Ele consegue trazer isso. E é interessante que no meio de toda essa destruição, de todas essas situações difíceis que nós vivemos, nós então podemos recorrer a Jesus, porque Ele é quem nos traz vida. Mas você sabe que não é qualquer vida que Jesus vem trazer para a gente. Não é aquela vida que a gente vai empurrando com a barriga e a gente vai levando. Tem aquele rapaz, que fala assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, mas o cristão de verdade não vive assim. O cristão de verdade não deixa a vida levar ele e a vida vai levando. O cristão de verdade, ele não fica sobrevivendo. Porque quando as pessoas estão sobrevivendo, é quando elas estão em situações difíceis. Se a gente for parar para pensar nessa guerra que eles estão sofrendo agora, em que não tem mantimento, não tem água, às vezes não tem energia elétrica, não tem transporte, não tem nada ali, eles estão sobrevivendo, eles não estão vivendo. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão sobrevivendo. As pessoas estão em dificuldades, em mais dificuldades. Tem uma expressão que as pessoas usam assim, fulano de tal está no fundo do poço, não é? Que às vezes a gente usa essa expressão, ou seja, ele está lá embaixo e ele não consegue sair daquele poço, e ele está vivendo ali. E existem pessoas que estão ali há dias, há meses, há anos ou há décadas nesse fundo do poço, e eles não conseguem sair de lá. Mas Jesus havia dito que o ladrão vinha para matar, roubar e destruir. As pessoas vivem nesses fundos de poço. As pessoas sobrevivem mediante a tantas dificuldades e tantos problemas. Mas Jesus disse que ele veio para trazer vida, mas não era qualquer vida que Jesus veio trazer, porque o texto não para por aí, tem 3 pontinhos. Jesus veio trazer uma vida, mas é uma vida completa. Nas versões mais anteriores, uma vida abundante, uma vida plena. É essa vida que Jesus traz para cada um de nós. E quando Jesus entra na nossa vida, quando nós convidamos Ele para que Ele possa entrar na nossa vida, Ele começa a transformar os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente. E quando nós começamos a ver o mundo dessa forma diferente, nós começamos a viver de uma forma diferente. Nós começamos a viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida abençoada pelo Senhor. Mas isso não significa que nós não vamos ter problemas. Isso não significa que, sabe aquela propaganda enganosa de venha para Cristo e os seus problemas acabaram? Então, não é isso. Esse não é o verdadeiro cristianismo, o evangelho genuíno. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E teve uma situação em que Jesus orou pelos seus discípulos e orou por nós também, porque ele sabia que não seria fácil a situação que nós iríamos passar. Mas então, se nós continuamos tendo problemas, se nós continuamos tendo dificuldades, então qual é a vantagem nisso? Ou então, onde é que está essa vida completa? Sendo que as dificuldades continuam acontecendo, sendo que os problemas continuam acontecendo, onde que está essa vida completa? Então, mas a questão é que agora você não está sozinho, queridos. Agora você não está no fundo do poço. Agora Jesus está caminhando com você. Você convidou Ele para que Ele pudesse estar contigo. E quando você convidou Ele para que Ele pudesse estar com você, agora Ele está com você.
E Ele vai junto com você nessa caminhada. Ele vai junto com você nas dificuldades. Ele vai junto com você nas doenças. Ele vai junto com você nas tribulações. Ele vai junto com você nos momentos em que você acha que não dá mais para continuar. Ele vai junto com você. E ali Ele te ajuda, ali Ele te sustenta, ali Ele te capacita e ali Ele vai guiando os teus passos para que você consiga chegar do outro lado. Então essa alegria que nós temos no Senhor é em todas as situações, porque mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que não estamos sozinhos. Mesmo diante das dificuldades, nós conseguimos ver uma luz no fundo do túnel, porque nós sabemos que Jesus está conosco. Quando Davi fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. E olha que Davi passou por um monte de coisa, né? A gente pensa assim, nossa, o grande rei Davi, quando eu crescer eu quero ser igual ao rei Davi, será? Porque ele teve uma vida antes de ser ungido rei, que ele era pastor de ovelhas, vivia a vida dele lá tranquilo, aí ele é ungido rei, mas entre ser ungido rei e ser empossado rei, teve um período, e esse período dele, ele foi perseguido, o Saul queria matar ele não tinha casa, cada hora ele estava num lugar diferente, foi desse jeito, esse período. E Davi fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E no nosso dia, queridos, no nosso dia a dia, nós podemos ficar tranquilos, porque Jesus está conosco, porque nós convidamos Ele uma vez para poder fazer parte da nossa vida. E a alegria do Senhor é a nossa força para que nós possamos continuar. Às vezes a gente pensa assim, né? Quando você conversa muito com estrangeiros, eles falam assim, o brasileiro é um povo feliz, né? E a gente fala assim, a gente é. Aí eles falam assim, como que vocês podem ser felizes e vocês passam por tanta coisa difícil? A gente passa por tanta desgraça no nosso país, às vezes a gente vê tanto escândalo, a gente vê tanta situação, e a gente é feliz, né? Assim, faz festa, e aí assim, o povão vai pro carnaval, pula, faz um monte de coisa, e você fica pensando assim, como é que pode um negócio desse, né? Então, aí tem uns que falam assim, eu faço isso para esquecer dos problemas que tem. Então, as motivações são diversas das pessoas, mas a motivação do verdadeiro cristão é diferente. A motivação do verdadeiro cristão é porque Cristo está com ele no seu dia a dia. E por Cristo estar com ele no seu dia a dia, então ele consegue ser alegre, mesmo nas situações adversas que nós passamos. Então a primeira coisa, nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, para que a alegria do Senhor esteja em nós. Mas se a gente for ler o texto de novo, tem mais uma coisa que precisa acontecer, para que a alegria do Senhor possa permanecer em nós. E sabe qual que é? Se a gente voltar para o texto, a gente vai ver que o texto no verso 5 diz assim, façam tudo que ele disser. Quem disse isso foi a mãe de Jesus. A mãe de Jesus reuniu o pessoal e falou assim, tá vendo esse rapaz aqui? Então, o que ele falar, vocês podem fazer, porque vai dar certo esse negócio. E ela sai de cena. E aí Jesus entra em cena e Jesus vai falando para eles o que eles tinham que fazer. E Jesus falou, tá vendo aqueles potes lá? Vamos encher de água aqueles potes. E o pessoal foi lá, encheu, e olha que eram potes enormes. E eles tinham que fazer aquilo que Jesus pediu para eles fazer. Jesus falou, façam isso. E eles fizeram. E deu certo. Na nossa vida, queridos, nós temos duas opções. Ou nós fazemos o que nós queremos, ou nós fazemos o que Deus quer. Temos essas duas opções. Então são dois caminhos. E todos os dias, não é uma vez do tipo, em 1991, 92, eu levantei a mão e falei, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, e ali então eu entrei no caminho de Cristo. Tá, mas todos os dias você tem que tomar uma decisão. Todos os dias tem duas ruas na sua frente. E você fala assim, eu preciso fazer tal coisa.
Eu vou por aqui ou eu vou por aqui? Chegam para você e falam assim, e agora? Os meninos estão nessa situação. O que a gente vai fazer? Você tem que tomar uma decisão. Você vai para cá ou você vai para cá? Chega as contas para pagar em casa. Não tem dinheiro. Você vai para cá ou você vai para cá? Os meninos estão doentes. Vou para cá, vou para cá. Está com problema na escola, estou com problema no trabalho. A casa está com rachadura na casa. Eu vou para cá ou eu vou para cá? Ah, nós vamos ter que mudar de lugar. Perdi o emprego. E todos os dias, você tem sempre duas opções. Você vai para cá ou você vai para lá? Todos os dias, nós temos que tomar a decisão se nós vamos seguir a Jesus naquela situação ou se nós vamos seguir a nossa própria vontade. Nós sempre temos uma vontade e Deus também tem uma vontade. A vontade de Deus e a nossa vontade, o apóstolo Paulo diz que a nossa carne, ela gosta de fazer as coisas que são pecados. E a nossa carne gosta de fazer as coisas que Deus não se agrada. E a nossa carne gosta de fazer as coisas que nos afastam de Deus. Por quê? Porque nós já nascemos sobre o domínio do pecado. Mas então Deus tem uma vontade e nós temos outra. E todos os dias, eu e você, estamos diante de uma bifurcação. E a gente tem que decidir, eu vou para cá ou eu vou para cá? No texto, o texto está dizendo assim, façam tudo que ele lhes disser. E no nosso dia a dia, nós podemos fazer o que a gente quer ou nós podemos fazer o que Deus quer. E quando nós fazemos o que nós queremos, quando nós seguimos o nosso próprio caminho, será que dá certo? Será que quando nós seguimos o nosso próprio caminho, será que a gente vai conseguir chegar nessa alegria? Será que a gente vai conseguir viver aquilo que Deus tem para nós? Ou será que quando a gente segue do jeito que a gente quer, depois a gente quebra a cara lá na frente e fala assim, puxa vida, eu não pensei que isso iria acontecer. Então, a gente não sabe, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando nós perguntamos a Ele, e nós esperamos pela resposta dEle, e nós seguimos aquilo que Ele propõe para nós, isso faz uma diferença muito grande. Você sabe que às vezes a gente está diante de uma situação, aí a gente corre aqui, corre lá, corre, e tenta aqui, tenta ali. Aí depois de um tempo a gente fala assim, eu acho que agora eu vou orar. Já que eu já tentei todas essas situações não deram, todas essas possibilidades, e todas essas possibilidades não deram certo, então agora eu acho que eu vou orar. Mas por que você não orou primeiro, querido? Por que você não orou primeiro e Deus falou assim, olha, a situação é essa e você vai por essa direção. E aí você vai pelaquela direção, e aí você não precisou perder todo aquele tempo, e todo aquele desgaste, ou ter tido vários prejuízos com coisas que não valeram a pena. Para que nós possamos ter a alegria do Senhor em nós, nós precisamos seguir o que Jesus quer que nós sigamos. Ele sabe o caminho, Ele sabe por onde nós podemos ir, como nós podemos ir e quando nós podemos ir. Tudo tem um momento dele, e Ele sempre sabe disso. Só que nós não sabemos. E às vezes a gente patina. Eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, isso já faz aí um certo tempo, eu queria engenharia mecatrônica. Eu queria fazer aqueles robôs e fazer aquelas programações e tudo. E eu achava assim, engenharia da automação, o negócio é muito bacana, tal. Eu quero fazer isso. E aí comecei a estudar e eu era um aluno bom na escola, eu tirava boas notas. E aí fui para o cursinho pré-vestibular, estudei. Cheguei no final do ano, falei assim, agora eu vou fazer. Era o quinto curso mais concorrido da faculdade. Falei assim, mas Deus está comigo nesse negócio, eu estudei, vamos lá e o negócio vai dar certo. Vai lá, não passa. Aí não tem problema, vou me matricular de novo no cursinho, vou estudar de novo, fim do ano presto de novo, não tem problema. Fui lá, me matriculei de novo, estudei, cheguei no fim do ano, prestei engenharia mecatrônica de novo, não passei.
Aí você já, né? Não tem problema, vou fazer de novo. E aí comecei a estudar de novo, tal. E eu lembro que eu estava na escola e o professor, gente, como é que responde isso? Isso daqui é assim, isso daqui não sei o quê. E os meus amigos falavam assim, cara, como é que você sabe todas essas coisas aqui e você não passa? Eu falei, então, eu não sei também. Eu não sei por que eu não passo no vestibular, porque eu já estudei isso 2 vezes, 3 vezes. E aí eu lembro uma vez conversando com os meus pais falaram assim, mas filho, você já perguntou para Deus se Ele quer que você seja um engenheiro de automação? Que você seja um engenheiro mecatrônico? Aí é aquele momento que você fica assim, né? Eu já estou 3 anos fazendo cursinho, né? E aí você fica pensando, aí eu falei assim, eu não perguntei para ele. E aí eu fui perguntar e o senhor falou assim, não é engenharia mecatrônica, não é isso que eu tenho para você. Aí eu fico pensando assim, se eu tivesse perguntado para ele na primeira vez, eu já estaria no 3º ano de faculdade e não tinha entrado na faculdade ainda. Olha o tempo que eu perdi. E isso aconteceu comigo. E isso foi uma das coisas. Mas não foi só essa, né, queridos? Na minha vida teve várias situações em que eu tomei a decisão errada e aí depois eu me arrependi. Eu pensei assim, eu devia ter orado antes. Eu devia ter pedido E eu já era crente nessa época, tá? Já era crente, fazia tempo já. E aí você fica pensando assim, por que eu não perguntei para ele primeiro? Se eu tivesse perguntado para ele primeiro, eu não teria perdido 3 anos nesse curso. Então, na nossa vida, nós temos 2 opções. Nós podemos fazer a nossa própria vontade, ou nós podemos fazer a vontade do Senhor. E para que a alegria do Senhor possa estar conosco, assim como nós vimos naquela situação, se aqueles servos não tivessem obedecido Jesus naquilo que Jesus havia falado, não teria vinho naquele lugar. Se Jesus falasse assim, façam isso, e eles iam falar assim, mas esse pote é muito pesado. Mas essa água, a água está lá não sei aonde, vai ter que buscar água. Não, o sol está quente lá fora. Ou então, a gente não tem aqueles carrinhos que leva. Ou então, não vai dar certo, eu estou com roupa de terno, vou sair lá fora assim. E se eles começassem a dar essas desculpinhas e eles falassem assim, não, a gente vai fazer de outro jeito. Será que daria certo? Se eles fizessem de outra forma, será que a água seria transformada em vinho e a festa teria continuado? Eles tinham 2 opções. Eles poderiam seguir aquilo que Jesus estava falando, ou eles poderiam seguir os seus próprios pensamentos. Eles não eram crianças, eles eram adultos. E eles poderiam falar assim, esse Jesus está falando esse negócio aí, mas a gente também é adulto, a gente também sabe. E a gente já participou de não sei quantas festas. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer diferente? Eles poderiam ter feito isso. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu também sou adulto, eu também já tenho várias experiências, eu vou fazer do meu jeito. Pois é. Mas, sabe, queridos, nós temos essa opção. Podemos seguir o que o Senhor propõe, ou podemos seguir o que nós queremos. Se seguimos a nossa intuição, pode ser que a gente seja feliz, mas por pouco tempo. É algo momentâneo, é algo passageiro. É algo que na hora pode te trazer prazer, mas depois vem a culpa, depois vem a angústia, depois vem o sofrimento, depois vem o desprezo. E aí a gente tem que recorrer àquilo novamente, para que a gente possa voltar a ter prazer de novo, por pouco tempo. E aí depois vem a culpa, depois vem a angústia, depois vem o desprezo. E aí depois a gente tem que recorrer àquilo novamente. E a gente começa a viver nesse ciclo. E a gente vai vivendo nesse ciclo, tentando buscar a felicidade, tentando buscar a alegria, mas a gente não consegue achar. Sabe por quê? Porque num outro texto, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está escrito em João 14,6. Jesus, além dele ser a vida, ele é o caminho. Não tem outro caminho. É aquele. Quando as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Roma. Não são todos os caminhos que levam para lá, são alguns. E quando você quer ir em algum lugar, você seta o GPS traça aquele caminho. E se você começar a traçar outros caminhos, você não vai chegar ali. Tem um caminho. E Jesus diz, eu sou... E interessante que o texto diz assim, eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho.
todos os dias, nós temos dois caminhos, o nosso e o de Jesus. Qual caminho nós temos trilhado? Quais as atitudes nós temos tido? O que nós temos pensado? O que nós temos falado? Como nós temos agido? Como nós temos nos comportado? Pois é, só tem um caminho. E o outro caminho é o nosso. Esse caminho nosso não é o caminho, esse caminho não vai dar em lugar nenhum. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para chegar até o Senhor, tem que ser por Ele. E nós todos os dias temos que saber como que nós vamos fazer isso. Porque só Ele sabe do que nós precisamos. Só Ele sabe onde nós precisamos ir. Só Ele sabe o que nós devemos fazer. Só Ele sabe como nós devemos fazer. E só Ele sabe quando nós devemos fazer. Às vezes está tudo certo, mas não está na hora ainda. Tem que esperar mais um pouquinho, né? Às vezes tem que esperar. Você vê que Moisés passou 40 anos no palácio. Depois de 40 anos no palácio, ele fica 40 anos no deserto. E aí então Deus fala assim: agora você volta lá. E quando Moisés estava os 40 anos no palácio, o povo já era escravo. Não é que eles ficaram escravos depois. O povo de Israel já estava sendo escravizado no Egito há bastante tempo. E Moisés estava 40 anos no palácio. Ele fez alguma coisa? Não. Aí ele pega e vai para o deserto. Fica mais 40 anos no deserto. O povo está continuando escravo lá no Egito. Ele fez alguma coisa? Não. Aí chega um momento que Deus fala assim: agora sim, Moisés, agora você volta lá e você tira o meu povo do Egito e leva para a terra prometida. Então, tem o tempo certo de Deus. Às vezes você está com a ideia certa, às vezes você está no caminho certo e as coisas estão tudo certo, mas Deus fala assim: mas calma aí, meu filho, não é o momento ainda. Não é ainda, daqui a pouco você vai agir. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. E quando nós seguimos Ele de verdade, nós somos felizes de verdade. Não é essa felicidade momentânea ou passageira, é uma felicidade que permanece, porque Ele é o que sabe que é melhor para nós. E aí quando a gente vai para o apóstolo Paulo tem um dos textos assim que é impressionante, né? Tem pessoas que falam assim: quando eu crescer eu quero ser igual o rei Davi. E tem outros que falam assim: eu quero ser igual ao apóstolo Paulo, né? Porque foram homens que destacaram na história bíblica. Mas o apóstolo Paulo foi pancada. A vida dele não foi fácil. Mas tem um verso que todo mundo fala e todo mundo sabe de cabeça. E nós vamos ler o contexto desse verso do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses, no capítulo 4. A gente vê assim: Paulo fez grandes viagens. Ele foi o missionário que mais viajou e foi mais longe do que todos os outros. Jesus, ele ficou ali, na região de Israel. Mas o apóstolo Paulo foi muito mais para fora disso. Ele pregou, o chamado dele era para pregar para os gentios. Então, cada hora ele estava num lugar diferente. E em todos esses lugares ele levou o evangelho, instituiu igrejas, colocou líderes, ia para outro lugar e depois ele se correspondia com o pessoal para saber se estava tudo certo. E ele ficou fazendo isso por todo o tempo que ele pôde. Mas em alguns momentos ele estava preso, em alguns momentos ele foi torturado, em alguns momentos foi complicado para ele. Várias cartas que ele escreveu, ele estava preso, e as pessoas tinham que levar essa carta para algum lugar, porque ele mesmo não podia ir lá. Isso aconteceu várias dessas vezes. E aí nesse texto aqui, começando a partir do verso 10, ele diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhe faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente. Olha isso, queridos. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É em toda. E eu lembro que eu e a Deise tivemos um professor de escola bíblica quando a gente era pequeno, e quando o professor falava assim:
Queridos, o que é tudo? A gente ficava assim, né? Aí ele, tudo é tudo. A gente, oh, né? Mas tudo é tudo, queridos. E aqui ele fala assim, ó. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele continua, eu sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar bem alimentado como a passar fome, tanto em ter em abundância como a passar necessidade. Ele aprendeu a viver contente em todas essas situações. E aí vem o versículo que todo mundo conhece, tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez o apóstolo Paulo convidou Jesus para viver dentro dele. E quando ele convidou Jesus para viver dentro dele, Jesus começou a transformar a vida dele. E quando Jesus começou a transformar a vida dele, ele parou de viver a vida. Ele falava isso várias vezes, porque eu morri para o mundo e nasci para Cristo, né? E em vários momentos ele disse isso. Então ele convida Jesus para poder fazer parte da vida dele e ele deixa o caminho dele para viver o caminho de Deus. E quando ele faz isso, ele pode passar por toda e qualquer situação. E ele passa assim contente. Porque ele sabe o que é passar necessidade, mas ele também sabe o que é ter em abundância. Ele sabe o segredo de qualquer circunstância. Tanto estar bem alimentado, como a passar fome. Tanto como ter em abundância, como passar necessidade. Quando as pessoas citam o Filipenses 4,13, elas não lêem os versos anteriores que explica o verso 13. Não é do tipo, vou comprar um Audi R8 biturbo conversível, porque tudo posso naquele que me fortalece. E aí você chega lá e como é que você vai fazer o checão de 1.200.000? E como é que você vai pagar o IPVA desse carro depois? E a gasolina que está R$7, né? Num carro desse, você fala assim, não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim, queridos. Não é por isso que o texto está dizendo isso. Então, às vezes, as pessoas usam o verso 13 totalmente equivocado. Esse verso 13 está dizendo assim, em todas as situações que você viver, quer sejam boas, quer sejam complicadas, por você ter convidado Jesus para estar com você e por você deixar de viver a vida do seu jeito para viver a vida do jeito de Jesus, então em todas as situações que você passar, Jesus vai estar junto com você e Ele vai sustentar você em todas essas situações. É isso que o texto do tudo posso naquele que me fortalece, olhando para os versos anteriores, nos faz pensar. E para a gente finalizar essa pregação, a gente pode pensar assim, e para a nossa igreja? Eu falei de como que nós temos que nos comportar, não é? Nós vimos o que Jesus fez naquela situação. Mas e na nossa igreja? Bom, queridos, nesses 11 anos que nós vivemos aqui, nós tivemos muitos momentos bons. Nós tivemos muitos momentos bons. Tivemos muitas festas, tivemos muitas celebrações, tivemos muitos almoços gostosos, né? Nós fomos na casa dos irmãos, foi assim, fantástico. Mas nós também tivemos muitos momentos complicados. Nesses 11 anos que nós passamos, tivemos muitas vitórias, tivemos muitas conquistas, mas nós também tivemos perdas irreparáveis também. Nesses 11 anos nós fizemos vários projetos, e muitos desses projetos foram muito bem sucedidos, mas nós também fizemos projetos, e esses projetos não deram certo nesses 11 anos. Nesses 11 anos, nós tivemos momentos de crescimento numérico. Tinha várias pessoas dentro da igreja. Mas nós também tivemos momentos em que tinham poucos membros dentro da igreja. Teve momentos que a gente pensou assim,
Teve cultos que estavam assim, famílias apenas. Nós tivemos situações assim. Nós tivemos momentos de festa, tivemos momentos de muitas festas, mas nós tivemos momentos de choro. Nós perdemos, tivemos momentos de luto também na nossa igreja. Nós tivemos momentos em que nós tínhamos pastor titular, mas nós teve momentos que nós não tínhamos pastor. Nós tínhamos momentos em que, e agora? Quem é que vai pregar? Quem é que vai fazer? Nós precisamos fazer tal coisa. Que decisão que nós vamos tomar? Não tínhamos pastores titulares. Nós tivemos momentos que nós tínhamos instrumentos musicais. Aliás, não sei se os irmãos sabem, mas nós temos instrumentos musicais. E por um tempo, nós tínhamos pessoas que tocavam na nossa igreja. Mas nós também tivemos tempos em que era na capela. E o a capela é quando você não tem nem o negócio ali, ó. É só na voz mesmo. Isso é que chama a capela. E momentos de playback, que é quando você tem o recurso do som. Nós tivemos momentos em que as nossas reuniões eram em casas. Tivemos momento em casas. E à tarde nós separamos não sei quantos slides, eu não vou falar quantos slides são, mas nós preparamos um monte de slides para vocês, depois do almoço, para que vocês possam acompanhar esses 11 anos de história. E nós temos foto de todas essas situações. E vocês vão ver culto nas casas, vocês vão ver o povinho que estava no começo, aumentou, e vocês vão ver todas essas coisas que aconteceram. Nós vamos mostrar todos os slides para vocês. Nós tivemos momentos de cultos em casas, mas nós também tivemos reuniões em hotel. E o hotel, tivemos momentos que a sala era pequena e tivemos momentos que a sala era grande. Tinha momentos que o ar-condicionado era mais alto e a pessoa tinha que gritar porque não estava, o ar-condicionado fazia muito barulho. E tinha momentos que o ar-condicionado não funcionava. E a sala não tinha janela. A gente passou por tanta coisa, queridos. E aí teve momentos de pandemia, em que aí não tinha hotel, e aí não tinha nada. A gente ficava em casa, e a gente conversava com os irmãos pelo Zoom, porque a gente não podia estar em algum lugar. Teve momentos que a gente vem para uma sala grande, como essa daqui, olha só que bacana. E aí tem todo esse espaço, e a gente tem todos esses irmãos, visitantes que agora já estão conosco, e a gente está super feliz com tudo isso. São momentos que a gente tem e que a gente pensa assim, 11 anos se passaram. E nesses 11 anos, nós tivemos momentos muito bons, mas nós tivemos momentos bem complicados. E por todos esses 11 anos que nós passamos, talvez nós não estaríamos mais aqui. Por tantas dificuldades e situações que aconteceu, poderíamos não estarmos mais aqui mais. Mas aqui nós estamos. Nós estamos todos felizes porque foi Deus que fez tudo isso por nós e em nós. E a gente pode pensar assim, nós não merecíamos nada disso, queridos. Se a gente for parar para pensar, será que nós somos melhores do que os outros? Será que, o que nós temos? Nós somos todos iguais, nós somos todos pecadores. Nós estamos aqui, mas nós decidimos uma vez convidar Jesus para poder estar conosco. E sabe, por nós então, nós não merecemos tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus faz por nós. Não, nós não merecemos. Mas um dia nós convidamos Jesus para fazer parte desta igreja. E nós falamos, Senhor, nós queremos que o Senhor seja o Senhor desta igreja. E às vezes você pode pensar assim, mas isso é óbvio. Não, queridos, isso não é óbvio. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse tem um texto que as pessoas usam, e eles usam isso para evangelizar. E eles falam assim, porque Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e tal. E a gente usa esse texto para evangelizar. Só que Jesus, quando ele disse esse texto, ele não estava evangelizando. Ele estava falando isso para uma das igrejas do Apocalipse. E ele falou assim, vocês me expulsaram da igreja. E eu estou batendo na porta da igreja querendo entrar, porque essa igreja é minha. Mas vocês me deixaram para o lado de fora da igreja. E eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar aí dentro dessa igreja de novo, para que eu possa cear com vocês e vocês comigo.
É esse o texto lá de Apocalipse. Então, nós convidamos Jesus para fazer parte dessa igreja, lá atrás. E nós decidimos seguir o caminho de Jesus. Às vezes nós vemos tantas igrejas que começam a colocar açúcar no evangelho, começa a deixar o evangelho mais bonitinho, começa a colocar luzes e flores e bexigas no evangelho para que ele possa ser mais atrativo. Mas a sã doutrina, como o apóstolo Paulo diz, ele fala assim, muitos abandonaram a sã doutrina, seguindo doutrina de homens. Então não é só chamar Jesus para fazer parte da igreja, mas é continuar seguindo o caminho dele sempre. Nós temos um dos itens da nossa declaração de fé, é que nós temos a Bíblia e a Bíblia somente. Então se está na Bíblia, a gente segue. Se não está na Bíblia, o negócio é diferente. Então, nós convidamos Jesus para fazer parte da igreja. E nós temos tentado seguir o que Jesus quer para nós como igreja e para nós como indivíduo. E por isso, nós temos experimentado essa alegria que o Senhor dá para todos nós. Nós como indivíduos, mas nós como igreja. E como eu relatei agora há pouco para vocês, nós passamos por todas essas situações nesses 11 anos. E eu dei uma resumida, né, queridos? Porque a gente passou por muito mais coisa. Mas eu dei uma resumida aqui. Mas em todas essas situações, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abençoado, Ele tem provido todas as nossas necessidades. Ele tem provido as nossas necessidades, não necessariamente as nossas vontades. E Ele tem ajudado nós em todas as nossas lutas, em todas as provações que nós passamos. Ele tem guiado os nossos passos e por isso Ele tem nos dado oportunidade para que nós possamos experimentar esse amor e essa alegria que Ele dá para nós, em todas essas situações. Por isso, depois desses 11 anos de existência, nós podemos dizer igual o apóstolo Paulo, porque nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. E tudo podemos naquele que nos fortalece, porque é Ele que está conosco e é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esses 11 anos que o Senhor nos concedeu. 11 anos que o Senhor nos ajudou, que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos capacitou, que o Senhor trouxe pessoas para estar aqui louvando e adorando e trabalhando para o Teu reino, para que o Teu reino seja estabelecido aqui nessa terra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por todas as experiências que o Senhor nos deu durante todo esse período. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver o Teu amor, o Teu carinho e o Teu cuidado para cada um de nós durante todos esses tempos. Tempos difíceis aconteceram, mas nós vimos a Tua mão conosco em toda essa situação, nos provendo todas as coisas e nos sustentando em todas as coisas. E grandes milagres nós presenciamos também, e nós podemos ver a Tua mão de poder ajudando a gente e nos concedendo as coisas que nós precisávamos. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus muito bom para essa igreja e para todos os membros que dela fazem parte. Muito obrigado, Senhor Deus, por um dia nós podemos convidar a Ti para fazer parte dessa igreja e queremos seguir os Teus passos como igreja e como indivíduos também. Perdoa-nos pelas vezes em que às vezes nós queremos seguir o nosso caminho, em vez de seguir o caminho do Senhor. Mas que, no nome de Jesus, que a motivação do nosso coração seja dia após dia, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ti. Porque o Senhor sabe o que é bom para nós. Porque os Teus sonhos são maiores do que os nossos sonhos. Os Teus planos são maiores do que os nossos planos. E por isso nós nos submetemos à Tua vontade para viver aquilo que o Senhor tem para todos nós, como indivíduos e como igreja também.
Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. No nome do Senhor Jesus. Amém.